Olá, boa tarde a todos. Audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a Comissão Permanente de Saúde, referente ao segundo quadrimestre, maio, junho, julho e agosto de 2023. Cumprimento a senhora assessora Lígia, hoje aqui, Lígia Cavazzani, que está suprindo a ausência do Dr. Baitello, né, que comunicou a gente aqui que não ia poder estar aqui hoje. Cumprimento a todos presentes e também todos que estão participando dessa audiência pública. Essa audiência poderá ser acompanhada pelos meios virtuais, por transmissão ao vivo pela TV Câmara, com a retransmissão no decorrer da semana, visando plena participação popular, estando presente fisicamente os vereadores, não vejo nenhum vereador aqui, ou os integrantes das comissões. Não vejo nenhum da Comissão Permanente de Saúde, sendo transmitida pela TV Câmara em sinal digital aberto, canal 28.2 e canal 4 NET, pela internet www.riopreto.spleg.br. Assim sendo, passo a palavra à assessora Lígia Cavazzani. Boa tarde, Lígia. Boa tarde. Peixão, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à prestação de contas do segundo quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde. Dando início com o Fundo Municipal de Saúde, Ederval. Boa tarde, vereador Peixão. Boa tarde a todos que nos acompanham. Meu nome é Ederval, trabalho no Fundo Municipal de Saúde e eu vou fazer a apresentação da movimentação orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Saúde. Esse primeiro slide aqui, ele demonstra a movimentação financeira no segundo quadrimestre de 2023. Nós iniciamos esse segundo quadrimestre com um saldo financeiro de 55.286.000. Nós tivemos receitas totais nesse período de 191.983.000. As despesas no período, 210.059.000. E restou um saldo financeiro no dia 31 de agosto de 37.210.000. O próximo slide ele é idêntico ao anterior, só que ele faz um acumulado do exercício, né, de janeiro até agosto. Então, nós iniciamos o ano com um saldo financeiro de 51.889.000. As receitas no período foram 383.323.000 e as despesas 398.002.000. O saldo financeiro é o mesmo, né, do slide anterior, 37.210.000. O próximo slide apresenta a movimentação orçamentária da Secretaria de Saúde. Nós iniciamos o exercício com 511.085.000. Nós tivemos diversas suplementações ali no período e restou no dia 31 de agosto, né, um saldo orçamentário da Secretaria de Saúde de 596.126.000, né? Importante esse valor aí para a gente entender a dimensão, o tamanho do orçamento da Secretaria de Saúde, né? Que você vê que para este ano de 2016 está alcançando ali perto de 600 milhões. O próximo slide ele apresenta a aplicação, né, o percentual de aplicação conforme a obrigação legal, né? Então, o município arrecadou R$1.063.000, né, de recursos vinculados à aplicação em saúde. Tem a obrigação de aplicar 15%, que seria 159.598.000, e no período aplicou 259.864.000, que corresponde a 24,42% da receita. Próximo slide é só a título de esclarecimento ali, né, que é uma informação que o município cumpre a lei complementar 141, né, porque ele aplica acima dos 15% que a lei exige. Só uma comparação que eu considero interessante, né, se você comparar o que o município arrecadou de janeiro a agosto do ano passado com janeiro a agosto deste ano, teve uma evolução de 7,63%. Se
você for comparar a despesa, só com recurso do Tesouro Municipal, mesmo período, o aumento foi bem significativo, de 36,59%. E o último item, só para esclarecimento, né, que neste período foi aplicado 65,9% com recurso próprio do município, contra 34,1% das demais fontes de recurso. Então, a gente percebe aí um crescimento significativo aí no percentual de aplicação com recurso próprio. A minha parte era essa, vereador, se tiver algum questionamento, eu vou estar à disposição. Bom, não havendo nenhum questionamento, então, Lígia, por favor. Auditoria, próximo a apresentar. Patrícia. Boa tarde, eu vou apresentar os dados relacionados à produção da auditoria. Bom, então a gente vai começar falando um pouquinho sobre as atividades realizadas, né? A auditoria seria a primeira avaliação no serviço, monitoramento, avaliações de controle realizadas periodicamente conforme um cronograma, demanda interna, atendimento à solicitação do gabinete do secretário de saúde ou do departamento de apoio jurídico. A demanda interna, ela se divide em processo apuratório, né, que é a investigação de fatos ou situações que envolvam a assistência ao usuário ou alguma denúncia envolvendo algum colaborador, e visita domiciliar para as pacientes que abriram processos judiciais ou administrativos. Então, as atividades executadas, né, nesse quadrimestre foram 5 auditorias, 8 monitoramentos e 15 demandas internas. Dentro dos monitoramentos e auditorias realizados, né, fizemos monitoramento no Banco de Leite Humano, no Centro de Zoonoses, na Central de Remoção, no SAMU, no SER, CAPS 2 Adulto Sul, no CAE e no CAESM, que ainda está em andamento. As auditorias realizadas foram na Unidade de Urgência em Fisioterapia do Solo Sagrado, no CAGE, né, que é o Centro de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, e 3 auditorias nas equipes de saúde bucal, na UBS João Paulo II Jaguaré, UBS Vila Elvira e CAIC Cristo Rei, que ainda está em andamento. Nesses monitoramentos e auditorias, foram avaliados 128 itens que são relacionados às práticas, né, relacionadas ao gerenciamento de qualidade, do funcionamento, segurança do paciente, gestão organizacional e infraestrutura, dentre outras. Em relação às auditorias, né, nas equipes de saúde bucal, esses dados são relacionados às 2 que nós fechamos já, né, que no caso o Jaguaré e Vila Elvira. Então foram 349 tentativas de contato telefônico pela equipe da auditoria, para a gente conseguir captar os usuários voluntários a participarem, né? Desses 349 contatos, foram efetivos 131. Desses 131, nós conseguimos agendar 65 usuários. Faltosos foram 34, 39 usuários foram captados no dia, né? Sendo totalizados 73 usuários analisados. Tá? Junto com essa avaliação, nós também aplicamos, né, um questionário, onde foi medido o grau de satisfação dos pacientes participantes, e foram 95% dos participantes, eles se consideram satisfeitos com o serviço, e 5% insatisfeitos. Em relação às demandas internas, né, nesse quadrimestre nós realizamos 15 visitas domiciliares e não tivemos nenhum caso para processo apuratório. Estou à disposição. Ok, não havendo nenhum questionamento. Antes eu quero colocar em pauta aqui a presença da Camila, assessora do nobre vereador, o caçula da casa, Bruno Marinho. Ouvidoria próxima. Boa tarde Lena. a todos. Eu sou a Milene e vou apresentar os dados da ouvidoria. No período, nós tivemos 3.515 manifestações. Dessas, aproximadamente 44% são as solicitações. Foram 9 denúncias, 240 elogios, 1.103 informações, 598 reclamações e 22 sugestões.
Comparado ao quadrimestre de 2022, nós mantivemos as denúncias, os elogios nós tivemos um acréscimo, diminuímos as informações, houve também um acréscimo das reclamações, que são principalmente referente à qualidade do atendimento prestado. 25% desses 598 registros são do tempo de atendimento, 17% da falta do atendimento e 9% de conduta. Nós tivemos também um acréscimo das solicitações, onde 49% é referente aos agendamentos, 34% de solicitações para inspeção da vigilância ambiental, para vistoria de escorpiões, foco de dengue, e 15% da vigilância sanitária. E também um acréscimo das sugestões. Deixa eu passar. Até o fechamento, 7% das demandas correspondentes a 240, elas estavam pendentes. Os nossos canais de entrada, então, o nosso principal hoje canal de entrada é o telefone, em seguida do Disque Saúde, o e-mail, Fala BR, a caixinha de sugestões que fica nas unidades, ouvidor SUS, presencial e o protocolo registrado no Poupa Tempo. Pode passar? Esses são os nossos canais. A ouvidoria ela atende de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Ok. Não havendo nenhum questionamento, eu passo para a Lígia novamente, mas antes eu quero marcar a presença aqui da Paula Sodré, que é assessora do gabinete do Dr. Baitello. Agora, a prestação de conta das demandas do Disque Saúde, Bianca. Boa tarde. Vou apresentar o Disque Saúde, os dados. Nosso canal recebe atendimentos tanto por ligações telefônicas no 0800, como também por WhatsApp. No quadrimestre foram 1.299 atendimentos, sendo que 60% foram de reclamações, 23% de informação, 10% de solicitação, 5% de elogio, menos de 1% de denúncia e de sugestões. Próximo. Com relação ao principal motivo das ligações, no quesito reclamação, então nós tivemos a demora no agendamento de consultas especializadas, a demora no agendamento de exames, a demora no agendamento de cirurgia, demora no atendimento e de atendimento de um modo geral. Com relação a informações, o principal motivo que os munícipes ligam são para saber número de telefones de unidade. As solicitações, principais motivos são os animais nocivos e peçonhentos, lixo, entulho, mato alto, foco de dengue. Com relação aos elogios, também com relação ao atendimento, à conduta do profissional, denúncias foram somente 3 e sugestões somente 1 no período. Com relação ao destino dos registros encaminhados, visto que no Disque Saúde, 45% dos registros foram resolvidos no ato da ligação, então foram encaminhados 55% desses 1.299, sendo que o principal departamento que recebe esses registros seria o Departamento de Atenção Básica. Isso se explica porque é o maior departamento assistencial da rede de atenção à saúde, seguido do Complexo Regulador, que faz grande parte dos agendamentos, e a vigilância ambiental. Olhando ali, a gente percebe que a grande maioria dos nossos atendimentos são encaminhados 90% para a Secretaria Municipal de Saúde e 10% para outras secretarias. Com relação ao retorno dos registros encaminhados, até a data do fechamento, nós estávamos com 15% dos registros pendentes. Próximo.
E com relação ao mesmo quadrimestre do ano de 2022, nós notamos um aumento das reclamações e os outros dados se mantiveram em relação à informação e elogio e uma diminuição da solicitação. Próximo. Disque Saúde, então, pode ser feito pelo 0800 77 17 123. Eu agradeço, estou à disposição. Não havendo nenhum questionamento, vamos seguir então. Próximo a apresentar os dados é o Lucas, do Orienta SUS. Só um minutinho, vou marcar a presença também do Luciano aqui, do vereador, nobre vereador Risse, meu parceiro. Obrigado pela presença, Luciano. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu vou estar apresentando os dados do Orienta SUS. A gente tem a distribuição dos atendimentos do Orienta SUS nesse quadrimestre. Foram ao todo 957 atendimentos realizados. A grande maioria concentrada no Poupa Tempo, foram 655, e 302 atendimentos realizados na Prefeitura Regional Norte. Nós tivemos, dentre os atendimentos já finalizados, 793 já foram demandas resolvidas no primeiro acesso, né, e 63 demandaram algum retorno dos usuários ao serviço. Nós temos agora a distribuição, né, das prescrições apresentadas no Orienta SUS. Em 33% as prescrições eram da rede particular, em 26% as prescrições eram da rede municipal do Sistema Único de Saúde, 17% eram prescrições da Santa Casa, envolvendo Santa Casa SUS e Santa Casa Convênio, em 15% prescrições do HB, Convênio SUS, e em 7% dos casos os pacientes compareceram sem prescrição. Né? E nós tivemos um pequeno quantitativo de pacientes, né, que protocolaram pedidos no Orienta SUS, mas que não demandavam a apresentação de receituário. Tá? E a gente tem um quantitativo insignificante de demandas que apresentavam prescrições do AME, de prestadores do SUS e de outros municípios. E ao lado a gente tem desses requerimentos que foram avaliados, quantos restaram em processos judiciais e quantos não demandaram processos judiciais à Secretaria de Saúde. Nós tivemos, então, 929 dos atendimentos, eles não resultaram em judicializações, e em 28 demandas avaliadas, elas figuraram em processos judiciais posteriormente. Agora, nessa etapa da apresentação do Orienta SUS, a gente avalia a judicialização no município de uma forma geral. A gente tem um total de processos distribuídos desde 2018 de 1.738 processos. Atualmente em atendimento, nós temos 784 demandas judiciais e o total empenhado para custear essas ordens judiciais desde 2018 se aproxima aí dos 60 milhões de reais. Abaixo a gente tem a curva desses processos. Em azul a gente tem os processos distribuídos por ano. Atualmente, até o segundo quadrimestre, nós tivemos 148 processos judiciais, numa média, aí na linha vermelha, de 12 processos ao mês, até o momento do fechamento, na verdade. E por último, a gente tem a origem dessas prescrições. Em 88% desses processos judiciais, o paciente ele apresentou uma prescrição da rede particular, seguido de prescrições da Santa Casa, envolvendo Santa Casa Particular e SUS. Em apenas 4% as prescrições eram da rede municipal, em 2% de prestadores. A gente tem um quantitativo de 1% só, que na verdade a legenda não está aparecendo ali, mas diz respeito a prescrições de outros municípios e outros estados também. E do lado a gente tem a padronização desses objetos, que seria a divisão desses atendimentos realizados de acordo com a inclusão desse objeto no SUS ou não. Então a gente tem que em 35% das ações o objeto ele não estava incluído no SUS, em 48% das ações, ou seja, quase de metade dessas ações, o medicamento, o tratamento de saúde, ele poderia ser acessado via SUS, em 12% pelo Programa Farmácia Popular, e em 5% tratava-se de medicamentos oncológicos, deveriam ser fornecidos pela Política Nacional de Oncologia. E ao fim, a gente tem aí os pontos de atendimento do Orienta SUS, um no Poupa Tempo, na Praça Azul,
outro na Prefeitura Regional Norte. O atendimento é feito mediante agendamento, preferencialmente, né? E o paciente pode agendar pelo site da Prefeitura ou pelo telefone do call center. Estou à disposição. Agora tem uma colocação aqui, uma pergunta aqui, né? Porque quando fala de medicamento é meio complexo, né? Sim. Qual o impacto dessas ações no restante do fornecimento desse medicamento, no caso, né? Isso vai ficar um pouco claro até com a apresentação da assistência farmacêutica, mas a gente consegue já fazer alguns apontamentos. Pela apresentação, a gente vê que uma grande parcela desses quase 60 milhões aí aplicados, eles estão sendo direcionados para atender pacientes que são atendidos pela rede particular, né? A pacientes que são acompanhados na rede particular. Então, a gente vê um grande desvio do orçamento da saúde, né? Que ele é idealizado, ele é pensado para aplicação em políticas públicas, e ele acaba sendo utilizado para arcar com pacientes individuais, né? Que acaba ultrapassando, né, aquilo que a política pública idealizou para um montante da população, né? Acaba comprometendo os nossos programas, nossas ações em saúde. Interessante, né? E por isso que a gente fala, a audiência pública é pública, né? O nome já diz tudo. As pessoas que tenham dúvida, no caso, tinham que estar aqui, tinham que estar presente, né? Diga-se passagem, Luciano do Rice e a Camila, mas é importantíssimo, porque muito questionam, mas as pessoas também não procuram saber, nem perguntar e nem questionar onde está o erro, onde está o acerto, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, porque é interessante, principalmente se tratando de remédio. Lígia. E essa pergunta que você fez, Peixão, ela é muito importante porque o dinheiro, né, ele vem de uma única fonte para atender a toda a população do município. Então, quando você judicializa a saúde, você dá mais para uma única pessoa e desassiste, né, as demais. Então, são dados muito importantes e preocupantes ao mesmo tempo, né, devido ao montante que o município tem que dispensar para atendimento das ações judiciais. Próximo agora, assistência farmacêutica, Carmen Lígia. Boa tarde, vereador Peixão. Tudo bem. Esse primeiro slide, ele é referente ao componente básico da assistência farmacêutica, que são os medicamentos padronizados na REMUME, e também aos medicamentos adquiridos por força de ordem judicial. O componente básico ele é financiado pelo município, pelo Estado e pela União, e as ordens judiciais, né, como já foi dito, elas são integralmente financiadas pelo município. Esses dados aqui, eles são retirados do relatório de nota fiscal do Sistema Informatizado Oficial da Prefeitura, o SICOM, e então eles se referem aos medicamentos programados pela assistência farmacêutica, adquiridos, né, e já recebidos na nossa central de abastecimento farmacêutico. Então, a soma dessas notas fiscais, né, na soma dessas notas fiscais, nós podemos observar que o município investiu quase 5 milhões em ordens judiciais, possibilitando isso a compra de apenas 64.109 unidades de medicamento. Então, isso vem a comprovar o alto valor, né, que se gasta com cada paciente, com cada medicamento aqui da ordem judicial. Embora a ordem judicial, como o Lucas apresentou anteriormente, ela tenha diminuído, os valores pagos por esses medicamentos são cada vez maiores, né? Cada vez mais a gente atende medicamentos oncológicos que têm um alto valor. Na atenção básica, o município investiu R$ 522.387, e com isso nós compramos 2.412.681 unidades de medicamentos. O Estado fez um investimento nesse segundo quadrimestre de R$ 7.256.307. Anualmente, o Estado investe cerca de R$ 800 mil, mas, excepcionalmente, nesse ano, nós tivemos um aporte de 10 milhões do Estado, já gastamos a outra parte no primeiro quadrimestre e agora o restante nesse segundo quadrimestre. E com esse montante, nós adquirimos 41.565.373 unidades de medicamentos. E o investimento da União, né, de R$ 1.031.926, com o qual nos possibilitou que fossem adquiridos 6.772.000 unidades de medicamentos. Então, nesse segundo quadrimestre, o investimento aqui para assistência farmacêutica foi de 13.916.336, né, e foram adquiridas 50 milhões
815 mil unidades de medicamentos. Esse próximo slide é do componente estratégico e básico, e ele se refere aos medicamentos que são de responsabilidade do Ministério da Saúde. Então, esses medicamentos para atender essas doenças e esses programas, eles são adquiridos pelo Ministério e repassados aos municípios. Então, do programa de estratégico, nós temos tuberculose, hanseníase, IST/AIDS, os medicamentos para síndrome respiratória aguda, toxoplasmose, cólera, preservativos e as hepatites virais. E do componente básico, está sob a responsabilidade do Ministério as insulinas e saúde da mulher. Esses medicamentos entregues na nossa central de abastecimento farmacêutico totalizaram R$ 4.215.783,92. Esse próximo slide, ele diz respeito ao componente básico da assistência farmacêutica. Então, a nossa relação municipal de medicamentos excepcionais, a REMUME, ela tem 281 itens. Desses 179, elas também fazem parte da lista nacional, estão na lista do Ministério da Saúde. Então, eles têm um financiamento pelo Estado e pela União também. E 102 itens são de inteira responsabilidade do município, porque eles não constam na RENAME. De todas as notas fiscais, a soma de todas as notas fiscais recebidas na nossa central de abastecimento farmacêutico, nós podemos observar que 71% das compras foram feitas através de distribuidoras, 28,55% de indústrias farmacêuticas, e menos de 1% nas farmácias, que é no varejo, isso é um ponto favorável. Nós não podemos estar adquirindo nesse tipo de estabelecimento, porque os medicamentos no varejo eles são mais caros, mas existem alguns itens, principalmente de uso nas próprias unidades, que têm que ser manipulados, então, obrigatoriamente precisam ser adquiridos de farmácia, sendo uma exceção. A soma também dessas notas fiscais, na soma delas, foi possível verificar que o grande montante, no próximo slide, Aline, ele se refere aí, são medicamentos adquiridos através de processo licitatório, utilizando aí o pregão eletrônico, e apenas 3% dos medicamentos das nossas fiscais, que a gente recebeu na CAF, são referentes aos processos de dispensas ou inexigibilidade. Acho que é importante dizer também que aqui também a ordem judicial acaba onerando o município. Quase 70% dessas compras por dispensa ou inexigibilidade são feitas para atender às ordens judiciais devido à emergência desse tipo de solicitação. E todo esse investimento resultou, então, em 583.930 atendimentos pelas nossas farmácias, 188.988 pacientes foram atendidos, foram dispensadas 44.828.266 unidades de medicamentos e foram disponibilizados 594 itens, porque aqui estão também os da ordem judicial. E para fins de, próximo slide, para fins de prestação de contas, junto ao TCE, a gente vai passar a informar agora nas audiências públicas a produção da farmácia municipal. No segundo quadrimestre, a farmácia municipal, que se localiza atualmente de maneira improvisada ali na biblioteca pública, realizou 26.910 atendimentos e os farmacêuticos fizeram 762 consultas. É isso. Obrigada. Não havendo questionamento, Lígia, por favor. Agora vamos fazer a apresentação da Rede Física de Serviços de Saúde, SUSE. Eu vou apresentar, então, a rede de serviços do município nesse segundo quadrimestre, começando pela atenção básica. O município hoje conta com 29 unidades de atenção primária. Tivemos nesse quadrimestre a inauguração do Fraternidade. Então, 29 unidades de atenção básica, compostas por 72 equipes de saúde da família, um aumento de 3 equipes, 29 equipes de saúde bucal, 40 horas, 16 de 20 horas, 3 equipes de atenção primária, 30 horas e 2 de 20 horas. E na gestão estadual, na atenção básica, temos ainda 3 equipes penitenciárias.
Atenção especializada é composta por serviços de gestão municipal e serviços de gestão estadual, né? Na gestão municipal, existem serviços próprios e contratados ou conveniados. Os serviços próprios são formados por 6 ambulatórios, 2 centros de reabilitação, um laboratório de patologia clínica, 7 CAPs, centros de atendimento psicossocial, 2 centros de especialidades odontológicas, um banco de leite e um serviço de atendimento domiciliar, que é o SAD. Contratados e conveniados são 4 centros de reabilitação e um laboratório de prótese dentária. A gestão estadual é composta por um ambulatório, que é o AME, um centro de reabilitação, Luci Montoro, um laboratório, que é o IAL, um atendimento de urinefro e um hemocentro. Os serviços de urgência e emergência hospitalares no município é composto por, na gestão municipal, né, 3 UPAs, né, que são unidades de pronto atendimento habilitadas pelo Ministério da Saúde, recebem um financiamento, que é a UPA Norte, a UPA Tangará e a UPA Jaguaré, 2 pronto-socorros, que é pronto-socorro da Santo Antônio e Vila Toninho, e um SAMU, com 3 unidades de suporte avançado, 8 unidades de suporte básico, 2 motolâncias e um veículo de intervenção rápida. No nível hospitalar, na gestão municipal, é composto pelo Hospital Municipal, Santa Casa de São José do Rio Preto, Hospital Bezerra de Menezes, Beneficência Portuguesa e Hospital de Olhos Redentora. E a gestão estadual é o Hospital de Base e o Hospital João Paulo II. Além desses serviços, o município tem, né, na sua rede serviços de apoio. Então, na gestão estadual tem 2 centrais de regulação, uma central de remoção, uma farmácia municipal, uma vigilância em saúde e uma secretaria. E na gestão estadual, uma central de regulação, 2 farmácias de alto custo, uma vigilância em saúde e uma secretaria de saúde. Estou à disposição, se tiver algum questionamento. Não havendo questionamento, então vamos... Vida que segue, então, Lígia. Agora, a prestação de contas da atenção básica com a Paula Sodré. Boa tarde a todos. Pode passar, Aline. Então, essa é a produção de consultas e procedimentos na atenção primária. Nós tivemos um aumento cerca aí de 50 mil procedimentos e consultas. Na clínica médica, considerando o primeiro quadrimestre, né? Na clínica médica, nós tivemos cerca aí de uns 30 mil a mais, pediatra, praticamente 20 mil consultas e procedimentos a mais, ginecologista, odonto, a enfermagem, que teve uma redução, e outros profissionais também. Então, cerca aí de quase mais de 50 mil consultas e procedimentos a mais de um quadrimestre para o outro. Pode passar. E, em relação às visitas e atendimentos domiciliares, né, nós também tivemos um aumento, cerca de 10 mil. De médicos, nós tivemos um aumento de 200 consultas. A enfermagem, que teve uma redução pouca. Os agentes de saúde também tivemos um aumento, e outros profissionais. Então, cerca de 10 mil atendimentos domiciliares, né, visitas domiciliares desses profissionais da atenção primária nesse último quadrimestre. Pergunta? Quando se trata de UPA e UBS, chegam algumas situações para nós que tem que ser curioso. Eu e o Léo montamos algumas perguntas aqui, algumas não, né? Principalmente essa aqui, que eu queria ter uma curiosidade. Qual o cenário atual do Previne Brasil, hoje? Isso, obrigada pela pergunta, Peixão, que é o principal indicador da atenção primária, né, visto que a atenção primária ela tem um alto financiamento, né, hoje nós gastamos cerca de 12 milhões com as 29 unidades, e nós recebemos 2 milhões e 800 via governo federal, e o nosso principal indicador é o Previne Brasil, né, o indicador aí que realmente são 7 indicadores. E nós tivemos um problema, né, que é sabido que realmente assim várias das nossas produções não subiram, né? Então assim o nosso indicador estava praticamente 5. Não é a realidade do município, mas nós intensificamos os programas, né? Melhoramos os processos de trabalho, e nós fizemos uma ação muito importante com a Empro,
né? Com a vinda do Júlio, nós afinamos mais essa parceria e identificamos algumas falhas nos processos, e isso foi melhorado. Nossos indicadores agora estão melhores, né? A nossa produção, ela está subindo. Muitas das produções não subiam, ficava só na rede EMPRO, que é o nosso prontuário eletrônico particular, né? Não subia, de responsabilidade do município, né? Subir essas informações. Nem todas subiam, mas a gente acha que agora realmente essas informações... Agora a Vanessa está aqui, ela está sendo uma grande parceira, monitorando também esses dados para a gente. Hoje mesmo a gente conversou, né, e ela conseguiu identificar que os números vêm melhorando bastante. Ainda existem falhas no processo, né? A gente identificou que realmente assim, tem algumas coisas no processo de trabalho. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, não subiram 230 Papa Nicolau do último mês agora, de um mês. E no Siscam tem, bonitinho, que é o Sistema Nacional, onde a gente coloca todo o Papa Nicolau lá. Mas, infelizmente, o Previne Brasil, ele tem que estar no ESUS. São dois sistemas do Ministério que não se conversam, né? Então, assim, tem hora que até o Ministério fala, meu Deus, é controverso, né? Ele dá um sistema que é o Siscam, e, ao mesmo tempo, ele dá o ESUS, ele olha o sistema que menos tem a produção. Em vez de olhar o Siscam, que tem uma produção elevada. Então, é um pouco complicado para os municípios, né? Principalmente quem usa prontuário eletrônico. Mas a gente acredita, Peixão, que nosso indicador vai melhorar agora nesse último quadrimestre. Mas a gente vai passar para casa, e agradeço a pergunta. E eu quero também aproveitar e parabenizar as equipes de saúde que estão fazendo mutirões noturnos, né? Todas as unidades aí têm várias datas diferenciadas, justamente para alcançar esses indicadores. Então, eu quero parabenizar aí os funcionários da ponta que vêm fazendo um trabalho brilhante. Bom, não basta ser só presidente da Comissão de Saúde, né? Eu tive essa pergunta hoje nas minhas redes sociais. Aí minha estagiária pegou lá e eu elaborei essa pergunta e descobri mais algumas situações que para mim era realmente surpreendente. Então, a gente tem que parabenizar quando acontece, sim. Lígia, por favor. Próximo departamento agora de atenção especializada, Maria Amélia. Boa tarde a todos. Vou apresentar então os serviços de atenção especializada de gestão própria. Em relação ao banco de leite, nós coletamos nesse segundo quadrimestre 1.081 coletas externas, 669 ordenha mamária, o que acarretou na pasteurização de 780 litros de leite, correspondendo a 100% das prescrições médicas para as UTIs neopediátricas. Em relação aos pacientes acompanhados pelo Serviço de Atenção Domiciliar, nós acompanhamos 1.577 pacientes, fizemos 27 mil visitas e isso gerou 31 mil procedimentos multiprofissional. Em relação aos CAPs, nós temos no município 7 CAPs. Esses 7 CAPs acompanharam 8.557 pacientes e realizaram 36.373 ações. Em relação ao nosso programa de órteses e próteses e meio auxiliares de locomoção, é um programa que ele é municipal e regional. Nós distribuímos para Rio Preto 13 mil itens, insumos de ostomias e 7.300 para micro e macro região e 551 órteses e próteses para Rio Preto e 209 para a região. Das consultas e procedimentos de odontologias realizados em serviços especializados, nós fizemos 11 mil consultas e realizamos 27 mil procedimentos. Em relação aos implantes realizados no CEL, centro, foram realizados 221 implantes e 292 próteses dentárias sobre implante. As consultas médicas realizadas em serviços próprios totalizaram 96.822, sendo apresentadas maiores consultas de especialidades realizadas, de maior proporção, que corresponde também às nossas maiores demandas.
Esses são os exames que também realizamos em serviços próprios. Nós fizemos nesse quadrimestre 694.799 exames. E realizamos 12.000 procedimentos relacionados a pequenas cirurgias, acupunturas e biópsias. E 931.137 procedimentos e ações realizados por outros profissionais de nível superior. Esse já é do hospital. Continua? Acabou? Da atenção especializada, sim. Agora do hospital sou eu de novo. É? De emenda? Sim, pode continuar. Pode continuar? Pode continuar. Então, esses são os dados do Hospital Municipal. Esses são os procedimentos ambulatoriais realizados pelo HM. Os procedimentos ambulatoriais são aqueles que o paciente não precisa ficar internado. Então, foram realizados 21 coletas de material, 9.374 métodos de diagnóstico em especialidades, que são exames feitos principalmente do aparelho ocular para fazer as cataratas e as outras cirurgias de oftalmologia. Foram realizadas 2.091 cirurgias do aparelho de visão, sendo 1.399 cataratas e 692 cirurgias de outra espécie, da oftalmologia. Foram realizadas 17.000 consultas, entre consultas de primeira consulta e retorno, 1.417 raio-x, 725 ultrassons, considerando tanto o ultrassom convencional quanto o ultrassom ocular, e 18 pequenas cirurgias de pele. E aí, aqui está a produção daqueles procedimentos que foram necessários à internação. Foram internados 1.305 pacientes cirúrgicos e 262 pacientes em situações clínicas, totalizando 1.567 internações. Agora, o Departamento de Regulação, Avaliação e Controle, Ana Carolina. Boa tarde a todos. Vou apresentar os dados dos convênios e contratos da Secretaria de Saúde. Por tipo de financiamento, né? Então, a gente tem dentro do bloco da atenção básica uma produção nesse quadrimestre, num total de 16.870 procedimentos ambulatoriais. Os procedimentos ambulatoriais, né, dentro do bloco de média complexidade, nesse quadrimestre, somaram um total de 240.701 procedimentos, né, em torno de 5% a mais que o quadrimestre anterior. Pode passar. Os procedimentos ambulatoriais do bloco de alta complexidade somaram um total de 12.128 procedimentos, né, cerca de 7% a mais que o quadrimestre anterior. Os procedimentos FAEC, a gente teve aí um acréscimo de mais de 50%, né? Foram no total nesse quadrimestre 825 procedimentos. Aqui a gente está com o bloco tanto dos procedimentos ambulatoriais quanto hospitalares, né? Então, desse total, a gente tem 500... um pouquinho que eu esqueci o óculos, gente, desculpa, tá? Então para variar um pouco, eu quero dizer que na anterior eu fiz a mesma coisa. São 347 internações, tá? Desse total de 825 atendimentos, tá bom? Então, aqui no grupo de internações, né? Aqui dentro da média e alta complexidade, nós tivemos 7.129, tá? Só daí, lembrando que a gente tem esse percentual de internações do grupo FAEC, né, que está lá no quadro anterior pela forma de financiamento. Quando a gente analisa em relação ao quadrimestre anterior, a gente teve em torno aí de um pouco mais de 10.000 procedimentos a mais, tá, que o quadrimestre anterior. Obrigada. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Foi perfeito, sem óculos. Perfeito mesmo, tá? Parabéns. Nada a questionar, então...
Próximo agora, Departamento de Urgência e Emergência, doutor Alcides. Boa tarde a todos os colegas, vereador. Em relação às unidades de pronto atendimento, né, e pronto-socorros, nós tivemos aí 202 mil atendimentos, o que dá cerca aí de 50 mil atendimentos mensais. Desses 200 mil, culminaram com 43 mil procedimentos. Esses procedimentos é eletrocardiograma, drenagem de tórax, drenagem de abscesso, radiogramas, então foram 43 mil. Quando se coloca a equipe multiprofissional, onde temos atendimentos em enfermagem, consulta farmacêutica, assistente social e outros profissionais, nós tivemos aí 187 mil atendimentos, com procedimentos de 291 mil. Tá? Em relação ao odonto, né, nós temos 2 unidades que têm odontologia, UPA da região norte, UPA Jaguaré, né, foram 4.687 atendimentos e que culminaram com 8.827 atendimen 8.827 Tá? Então, do total, né, entre procedimentos e atendimentos nas unidades de urgência, foram 738 mil atendimentos. Tá? Próximo. Em relação à classificação de risco, isso é um slide que ele acaba se repetindo, né? Praticamente 87%, né, verde e azul, 11% amarelo, 1,1% laranja e vermelho 0,11%, que são os pacientes, vamos dizer assim, prioritários das UPAs, né? O amarelo, o laranja e o vermelho. Os outros poderiam ter outros desfechos aí. Tá? Em relação ao SAMU, o SAMU também está dentro do Departamento de Urgência e Emergência, e aí nós temos o SAMU, que a gente acaba dividindo em SAMU municipal e a extensão para o regional também, né, onde nós temos mais 22 municípios que englobam o SAMU. Tá? Em termos de produção, foram 13.151 no municipal e mais 10 mil atendimentos no regional. No total, então, 24 mil atendimentos que o SAMU realizou. Tá? E, por último, mas não menos importante, a central de remoção. Né? A central de remoção, VTA e van. VTA é o veículo de transporte tipo A, que é tripulado só pelo motorista e um técnico de enfermagem. Né? Nós tivemos, então, no total de atendimentos, 18.830 atendimentos. Dá uma média aí de 4.700 por mês, ou seja, mais ou menos aí 188 atendimentos diários feitos pela central de remoção. Só isso. Doutor Alcides, a Lígia passou o bastão da UPA e do SAMU. Sim, senhor. E eu tenho que fazer uma pergunta aqui. Para mim, para nós, vereadores, é até interessante a gente, quando se trata de UPA e UBS, a gente tem que fazer algumas colocações. Eu pergunto, há alguma estratégia para diminuir o atendimento de baixa gravidade nas UPAs, no caso? Baixa gravidade, né? Não sei se eu soube. Eu e Leonardo, nós tentamos bolar algumas perguntas aqui, não sei se essa pergunta condiz, mas então, não sei se o senhor entendeu. Não entendi. E eu aproveito até o espaço e seria interessante até essa divulgação junto à população, principalmente os senhores vereadores que estão próximos à população, em relação a algumas estratégias, elas têm que ser divulgadas. Entre elas, telemedicina. Telemedicina, ela chegou, ela começou na época da pandemia ali, e ela mostrou que ela é muito importante, e ela é resolutiva. Tem profissionais capacitados e ela tem que ser mais utilizada pela população, principalmente nesses casos aí que o senhor citou. Né? Então, tem que ligar mesmo na telemedicina, ela é muito resolutiva, né? E tem que ligar. Né? É fantástico, está aqui a Paulinha Sodré, que ajuda muito na telemedicina, é uma coisa a se usar. Outra estratégia também é que hoje, assim, a atenção básica tem atendido bastante urgência, e ela tem que atender, esse é o papel da atenção básica, que hoje ela já faz e a gente tem que ampliar isso. Esse horário, até algumas unidades ampliaram o horário justamente para essa população ser acolhida lá. Né? Hoje nós temos unidades até às 20 horas, né, Paulinha? Então, essa população tem que procurar lá também. Né?
E a prevenção, Peixão, você não pode esperar ficar doente, né? Hoje, acho que a gente tem que procurar e fazer os preventivos, fazer o preventivo ginecológico, urológico, todos os preventivos, né? E tem um monte de coisa na rede pública à disposição da população, que eu acho que tem que procurar. A gente não pode deixar, né, essas consultas na atenção básica, né? Um monte de gente falta, não pode faltar nessa consulta da atenção básica, tem que estar lá. E hoje já tem também estratégias, se o cara faltou, a gente acaba colocando outro no local. Então, tem várias estratégias que têm que ser mais divulgadas aí para a população, e a gente conta com o apoio de vocês para essa divulgação. Muito interessante, né? Uma porque, além de ser transmitido ao vivo, Lígia, fica aqui no site, né? E quando tiver algum questionamento, né, basta a pessoa entrar no site que essa resposta é convincente, né? Em cima do que a gente pouco entende, quando se diz de UPA, UBS, mas a resposta foi muito benéfica, pelo menos para mim, eu entendi muitas situações aqui, ok? Lígia, por favor. Andréa Negre, Vigilância em Saúde. Boa tarde. Vou iniciar a apresentação com a... Boa tarde, vereador. Falando sobre as ações realizadas pela Vigilância Sanitária. Então, foram 3.116 inspeções realizadas, 2.576 licenças expedidas, 220 denúncias e 127 instauração de processos administrativos. Próximo. Em relação às ações realizadas pelo Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, nós tivemos 2.012 notificações nesse quadrimestre, sendo que em torno de uma média de 470 a 500 notificações por mês de casos leves, sendo que 60, 80 é uma média aí também de casos graves ou potencialmente graves notificados, que são investigados pela equipe no Centro de Referência. Próximo. Em relação aos atendimentos, né, o CEREST, né, o Centro de Referência ao Trabalhador, ele também realiza atendimento e também ações de vigilância epidemiológica, como investigação de agravos relacionados aos trabalhos, relacionado ao trabalho e acidentes, né, acidente de trânsito ou outro tipo de acidente, acolhimento ao trabalhador e consulta médica em saúde do trabalhador. As inspeções em empresas também são realizadas com o objetivo principalmente de prevenção de acidentes, né? Então, fazemos investigações de acidentes atípicos, típicos, potencialmente graves, potenciais riscos que podem ser imputados à empresa, e solicitações do Ministério Público do Trabalho, sindicatos, e também por canais de ouvidoria e vigilância epidemiológica, quando solicita essas inspeções. Então, um total de 158 investigações, 13 solicitações no geral e 2 ouvidorias. Próximo. Em relação às atividades exercidas pelo Centro de Controle de Zoonoses, nós coletamos 48 morcegos para análise para raiva e também outros animais, foram 9. Desses 9, um foi uma anta, que foi de Novo Horizonte, ela não é daqui, ela veio positivo para raiva e todas as ações foram realizadas. Nós coletamos 28 macacos também que a gente chama de epizotias, né, relacionado à febre amarela, todos negativos. Para leishmaniose, fizemos 788 coletas entre as demandas espontâneas no CCZ e também inquérito sorológico que nós fazemos. E para a esporotricose, que é uma doença fúngica que acomete principalmente os gatos, né, nós coletamos aí 249, castramos, né, atendemos 249 gatos, num total de 1.148 procedimentos. Próximo. As ações desenvolvidas também ainda pelo CCZ, em relação às castrações para equipe específica, foram 642 castrações, e também tem aí a questão das castrações em conjunto, principalmente pelo plano de esporotricose com o bem-estar animal, que nós fizemos também em torno de mais 600 castrações. Considerando esses outros, a gente fala que são as eutanásias, principalmente, que foi em torno também de 40 a 50 no quadrimestre. Um total, a vacinação, nós tivemos um aumento na vacinação, com vacinação em chácaras, e também dos animais que são por livre demanda ou solicitação, ou aqueles também que têm uma ação relacionada ou com morcego, principalmente, né, quando a gente tem essa captura desses morcegos, dando um total de 4.692 ações desenvolvidas pelo Centro de Zoonoses. Próximo. Ainda agora, falando sobre a gerência de controle de vetores dentro da vigilância ambiental,
nós tivemos intervenções em imóveis de risco 276, sendo que foi menor que o semestre passado, que foram 363. O que é bom, quer dizer que, de um lado, bom, né, nós precisamos de fazer menor interferência para essas pessoas que trazem um risco sanitário, porém, né, a gente também aumentou aí atendimento relacionado a escorpião. Então, a gente diminui de um lado, mas aumenta significativamente do outro. Foram 1.025 atendimentos, no quadrimestre anterior foi em torno de 370, triplicou praticamente. A quantidade de inspeções realizadas pelos supervisores foram de 203, também com aumento, né? Equipes da vigilância ambiental fazendo supervisão das ações de controle do vetor nos territórios. O acompanhamento também, né, direto e indireto por essas equipes, aumentou para 102, o quadrimestre passado foram 64. E a atividade relacionada à prevenção de arbovirose, principalmente o controle casa a casa e ações relacionadas para eliminação de criadouros, foram 383.370 atividades. Próximo. A dengue, né, nesse quadrimestre, historicamente, a gente sabe que tem uma tendência, tanto em períodos de epidemia ou endemia, uma tendência de queda. Então, de maio para agosto, nós tivemos uma redução significativa, mas ainda com um número importante, de 2.349 casos confirmados. Próximo. Nós não tivemos casos de Zika confirmado nesse ano, também no ano passado, então a gente não tem a circulação do vírus identificada aqui por laboratório nesse momento, porém nós temos 15 casos de chikungunya, que é um indicador que pode ter um risco para a epidemia. Na verdade, desde 2014 a gente vem se preparando para uma possível epidemia de chikungunya, caso ela venha acontecer. Nesses 10 anos, praticamente, já aconteceu epidemia no litoral, algumas cidades ali perto da capital, porém a gente está sempre em alerta. E esses 15 realmente lançou esse alerta na Secretaria de Saúde, fizemos capacitações, orientações, porque são casos que geralmente são suspeitas de dengue e que na análise laboratorial a gente acaba encontrando que não era dengue, era chikungunya, a maioria deles. Próximo. Em relação aos indicadores de saúde, o número de nascidos vivos são geralmente mantidos, né, em torno de 1.600, 1.700 no quadrimestre. Redução dos casos de sífilis em gestante de 106 para 57, comparado ao mesmo período do ano passado. A sífilis congênita também reduziu pela metade, foram 8 nesse quadrimestre e eram 16 anteriormente. Não tivemos circulação importante de influenza H1N1 no ano passado, tivemos sim do H3N2, mas H1N1 não. Mas esse ano foi bastante intensa a circulação do influenza H1N1, tanto que nos primeiros meses, né, em janeiro principalmente, a gente começou a ter mais casos graves de influenza do que de Covid internado. Número de mortes infantis também tivemos uma redução para 13, eram 18. Número de mortes por neoplasia, a gente pode dizer que praticamente se mantém, né? Hoje é 203 nesse quadrimestre, o outro foi 194. E causas externas também, 114 e eram 116. Finaliza a apresentação, estou à disposição. Nada a questionar. A Lígia agora vai fazer a reconsideração sobre a vacina, né? Ok? Fique à vontade. Nós não podemos deixar de lembrar, primeiramente, né, obrigado a todos, e aí enaltecer o trabalho de todas as equipes, né, que estão aí trabalhando nas nossas unidades, que tem enfrentado aí uma semana difícil, né, devido aí ao aumento de pessoas que procuraram atendimento, que necessitaram, de alguma forma, passar pela nossa rede, em virtude também desses dias, né, de calor intenso que tiveram, e nós tivemos um impacto muito grande também na assistência. Então, o pessoal aí trabalhou com muito afinco, e, né, para dar conta de toda a demanda. Outra coisa muito importante também é a campanha de multivacinação, que começa no próximo sábado, amanhã, né, 30/9, com o objetivo de atualizar a carteira vacinal das crianças e adolescentes. Então, deixar esse alerta às unidades que amanhã estarão abertas das 8 às 13 horas. São CS Estoril, a UBS Jaguaré, João Paulo II, UBS Parque Industrial, São Diocleciano, Santo Antônio, Solo Sagrado e a UBS Vetorazo.
Então, para que, né, toda a população, todas as mães levem as crianças para atualização, para análise e atualização das carteiras de vacina. Durante a semana também, de 7 a 21/10, também haverá essa mobilização, com ampliação do horário de algumas unidades para vacinação. Então, fica aí o alerta e o pedido de divulgação por toda a população e imprensa também. Então, acho que é só isso, nada mais a declarar, se alguém tiver alguma colocação. Então, vereador. Eu tenho. Boa tarde a todos. Cumprimentando o Pesarino, coordenador do SAMU, cumprimento todos os funcionários homens da Secretaria de Saúde, cumprimentando a Paula Sodré, eu cumprimento todas as mulheres que representam aqui a Secretaria de Saúde, dizer... Quando tem questionamento, a gente tem que perguntar, né, principalmente na audiência pública, né, porque aqui sim, todos os profissionais de cada área estão aqui nesse local e, com certeza, se tivesse aqui várias pessoas, né, vários assessores, vários vereadores, também não culpo eles, porque cada um tem o seu compromisso. Né. Diga-se de passagem, o Luciano está representando isso aqui, deu para você entender, né, Luciano? A dimensão, como as situações da Secretaria de Saúde. E parabenizo todos vocês, né, por sempre votar cobrando quando a gente é cobrado, mas também tem que elogiar quando o trabalho é bem feito. Parabenizo muito, em nome do secretário Baitela, a todos vocês. E dou por encerrado essa audiência pública. Muito obrigado a todos. Um ótimo final de semana, sexta-feira, né, gente? Tchau.